Bem, você já ouviu a história de que o Papa Pio XII é o Papa de Hitler e que a Igreja Católica colaborou com o nazismo? Essa farsa voltou a circular aí na grande mídia brasileira que é nojenta. Entendam-se com uma coisa: a grande mídia no Brasil é nojenta, é um lixo, não vale nada. Enfim, então ele voltou a circular em razão do Ano Novo Judaico, né? Essa farsa, essa mentira. E nesse vídeo, eu vou provar que se trata de calúnias, que se trata de difamações, das mais vis contra a igreja, né? Eu vou mostrar também de onde surgiu esse absurdo, claro, demonstrar aí como, na verdade, o nazismo odiava a igreja e perseguiu a igreja, perseguiu os católicos, tá? Então eu já vou pedindo para se inscrever no canal, apertar aí o sininho para receber notificações de novos vídeos, né? Dê like, vai ajudar que o algoritmo coloque nosso vídeo nos primeiros lugares, as buscas do YouTube, não? E compartilhe também para católicos que possam ser vítimas dessa difamação, né? Essa mentira, dessa farsa contra a Santa Igreja, tá? Então vamos lá. Eu vou demonstrar o quanto se trata de uma farsa e eu vou usar aqui, tá? Primeiramente, um historiador judeu. Tá? Historiador judeu. Esse aqui, ó. Que não é um padre, não é um bispo, é um judeu. Ao do historiador britânico Martin Gilbert, né? Escreveu 2 obras sobre as 2 grandes guerras, né? Temos também essa aqui, né? É um compilado aí da história do século XX. Uma obra espetacular, que o nome, né? É História do século XX. E aqui nós vamos ver, né, que o Martin Gilbert, ele vai desmontar essa ideia de um conluio, de uma aliança entre o papado, clero, e o partido nazista e Hitler, né? Vamos lá. Eu vou aqui para a página 180. Diz o seguinte: em toda a Baviera, pequenos grupos nazistas continuaram a se reunir ilegalmente, brandindo a bandeira com a suástica como um símbolo de regeneração alemã, tá? E exigindo uma guerra contra os poderes internacionais, aqui os poderes internacionais entre aspas, né? Que insistiam estavam determinados a destruir a Alemanha. Quem são esses poderes internacionais? Os aliados, o marxismo, os judeus e a Igreja Católica, além do capitalismo e a democracia parlamentar. Aqui, quando ele fala de continuar, é porque aí teve um golpe de Estado dos nazistas lá em novembro de 1923. Foi um fracasso completo, né? Hitler foi preso, inclusive foi nesse período que ele escreveu o Mein Kampf, né? Esse golpe recebeu até o nome de Putsch da cervejaria, né? Que foi iniciado em uma cervejaria ali da região, né, da Baviera, chamada Burger Braukeller, se não me engano, né? Então aqui, a Igreja Católica é um dos poderes internacionais, né, que estavam determinados a destruir a Alemanha segundo os nazistas. Era inimiga do partido nazista, tá? Martin Gilbert, historiador judeu renomado, diz claramente aqui, demonstrando que é uma farsa essa ideia de que havia alguma proximidade ou alguma compartilhar um valor. Não, os nazistas viam a Igreja Católica como um inimigo a ser destruído, como os judeus, como os marxistas, né? Agora, nós vamos para a página 276. Vamos lá, página 276 vai dizer o seguinte. Vamos lá. Na Alemanha, nos primeiros meses do ano, padres católicos, monges e freiras foram levados a julgamento. As acusações principais:
e as mais impúdicas eram de devassidão sexual. Outras eram de cumplicidade com o comunismo. Né? É isso que dizia aí o tribunal nazista, né? Pais cujos filhos frequentavam escolas católicas foram encorajados a retirá-los dessas instituições. Né? Plebiscitos especiais eram realizados entre esses pais para apressar essas decisões. Em 27 de maio, Papa Pio XI emitiu uma encíclica sobre a situação da Igreja Católica na Alemanha. Era intitulada Mit brennender Sorge, que dizia, né, com profunda ansiedade, né, e que lamentou a perseguição dos católicos da Alemanha como, definindo, né, como ilegal e desumana. Né? Aqui ainda é Pio XI, né? A encíclica Mit brennender Sorge é de 1967, né? Mas já dá para ver aí como os católicos eram vistos e tratados pelo Terceiro Reich. Né? Isso fica muito bem claro. Eles eram inimigos, eram poderes internacionais, né, que iam destruir a Alemanha, né? Eram devassos sexuais, que, ó, claramente, né? Estavam em cumplicidade com o comunismo, sim. E agora, se a gente for para a página 323, a parte mais interessante, olha só. A ocupação alemã no norte italiano, sim, colocou todos os judeus que viviam lá em risco. Quando a SS tentou capturar todos os 5.000 judeus de Roma para deportá-los a Auschwitz, 4.000 receberam abrigo em lares particulares, mosteiros e conventos. 467 deles no Vaticano. Em Milão, onde 600 judeus foram capturados e enviados para Auschwitz, outros 6.000 se refugiaram em lares cristãos e sobreviveram à guerra. Ou seja, a igreja abrigou 477 judeus no Vaticano. Outros receberam abrigos em mosteiros, conventos, quase 4.000. 6.000 judeus se refugiaram em lares cristãos. E aqui já é o Papa Pio XII. Pio XI morre em fevereiro de 1939. Em março do mesmo ano, né, Pio XII já é o Papa. Né? As ocupações alemãs ali no norte da Itália se deram por volta de 1943. O Papa era Pio XII. E os judeus foram acolhidos no Vaticano, em lares cristãos, 6.000 judeus. 6.000 judeus. Quase 400 no Vaticano. Agora vamos trocar de livro. Vamos para os diários de Alfred Rosenberg. Aqui, os diários de Rosenberg. Fundador do Partido Nazista, principal ideólogo do Holocausto. Vamos para a página 210. O dia que esse diário foi escrito foi em 29 de agosto de 1976. Não sei se está para ver aqui, ó. 29 de agosto de 1976. Vamos lá. Assim escreve Rosenberg. Bom, nos últimos dias li o livro de Joseph Bernhardt, Der Vatikan, der Thron der Welt. O Vaticano, o Trono do Mundo, traduzido em português. Esse padre escreveu o livro, Bernhardt. Esse padre depois se casou, a 100% do lado do Papa. Tática mais recente: assumir caráter humano, se indignar moralmente, mas manter em pé, inamovíveis, os dogmas primitivos e concepções mais megalomaníacas.
Mas o que Bernhard assume coincide totalmente com os meus dados, os quais a Igreja furiosamente considera difamações. Se contássemos por quanto tempo, também segundo Bernhard, governaram papas criminosos, incapazes ou violentos, o tempo das pausas, por quanto tempo um papa desafiou o outro, então o período dos governos de bons papas se torna menos que pequeno. E, por fim, a obra de Bernhard resulta que o papado não se manteve por sua divindade, mas pela honradez dos povos. Esses algum dia acreditaram e se mantiveram fiéis à ideia. Os indivíduos repulsivos vestidos de papa não estiveram à altura do núcleo honrado dos povos europeus. Nosso tempo haverá de sofrer as consequências disso, e também Bernhard nos obriga a isso. Pois no final ele cita, veja bem agora, pois no final ele cita os inimigos do papado, bolchevismo e fascismo, e considera o segundo o pior inimigo. A Igreja, né? Considera o segundo o pior inimigo. A política do Vaticano já age há tempos de acordo com isso. Entre parênteses, sobre fascismo, eles entendem em primeira linha o nazismo. Mesmo se os vermelhos abatam os religiosos feito coelhos, ela pensa, a Igreja, já houve muito saque de Roma. Isso é o que Roma suporta. Cria muitos milhares de novos mártires que, por sua vez, fortalecem o olhar dos fiéis e erguidos em direção a Roma. Aqui esses sacrifícios foram feitos. Entretanto, um novo mundo em formação sem Roma. Eis um crime contra o qual se está disposto a fazer um acordo, inclusive com o submundo bolchevista, né? Caso a caso. O vice-prefeito clerical de Viena acabou de convocar por escrito uma união de todas as criações ocidentais, catolicismo, democracia e bolchevismo, contra nós, contra os nazistas. Né? Então, o que está sendo deixado claro aqui, né, por Rosenberg? Primeiro, que, segundo Rosenberg, também a partir ali do livro do Joseph Bernhard, né, a Igreja Católica se uniria até mesmo com os comunistas, com os bolcheviques, contra os nazistas. Contra os nazistas. Diz aqui, ó. O vice-prefeito clerical de Viena acabou de convocar por escrito uma união de todas as criações ocidentais, catolicismo, democracia e bolchevismo. Ele coloca no mesmo balaio contra nós, contra os nazistas. Né? E vai dizer aqui, ó. Esses indivíduos deveriam ser tratados como se faz em Madrid e Barcelona, pois a Igreja Romana também é a principal culpada da deterioração da Espanha, de modo que acompanham a degringolada espanhola com sentimentos duplos. Se o clericalismo realmente vencer, então ele se vingará de maneira infame. Tomara que os generais, caso saiam vitoriosos, tenham compreendido o suficiente das necessidades do nosso tempo para manter o povo católico, pois o catolicismo é a religião nacional dos espanhóis e italianos, mas que mantenham longe, excluam para sempre os religiosos do Estado e do governo. Sim. Quem diz é Alfred Rosenberg. Os diários de Alfred Rosenberg. É o teórico do Holocausto. O grande pensador por trás do Holocausto. Sim? É ele que diz. Então, segundo Alfred Rosenberg, a Igreja considerava o nazismo e o fascismo pior até mesmo que os comunistas, se uniriam a eles contra o nazismo. É isso que vai dizer Rosenberg, né? Comentando aí a obra do padre Bernhard, né? Que foi ali ordenado por volta de 1904, se casou em 1912, né? Foi excomungado,
Se eu não me engano, até foi suspensa a excomunhão dele em 42. Né? É isso. Como é dito por Rosenberg, a igreja, né, seguindo Rosenberg, considera o fascismo um inimigo pior que os marxistas. Segundo a qual, né, indo Rosenberg, se uniriam os comunistas para destruir, né, o Terceiro Reich, o nacionalsocialismo. Né? Como eu disse, novamente, quem diz é Alfred Rosenberg, pensador do Holocausto. Incendiário pessoal. Isso aqui é um diário pessoal de Alfred Rosenberg. Olha, Eduardo, então de onde vem essa mentira, então? Bem, essa mentira vem dos comunistas. Essa mentira vem dos comunistas. Sim. O ex-chefe de espionagem, da espionagem romena, que é o Yomihai Pacepa, ele confessa no livro Desinformação, um livro que não tem aqui, né, que eu já o vendi, né, que a onda de acusações ao Papa Pio XII, que começou ali com a peça do Rolf Rosch, né, o Vigário, que era uma peça de 1963, que depois vai culminar ali no livro do John Correll, né, o Papa de Hitler, que foi publicado ali em 1999, foi uma criação da KGB. Uma operação desencadeada ali em 1960, né, por ordem pessoal do Nikita Khrushchev, né? E o Pacepa, né, o Yomihai Pacepa, foi um dos participantes diretos dessa operação, né? E ali, por volta ali de 1961, 62, ele enviou a Moscou ali centenas de documentos sobre o Papa Pio XII, né? E que na forma original ali os papéis nada continham contra o Papa, né? Que poderiam ligar o Papa ao nazismo. Né? Esses documentos foram maquiados pela KGB. Né? Fizeram dele um colaborador de Hitler. Um cúmplice, né, do Holocausto. Sim, Papa Pio XII, que abrigou quase 400 judeus no Vaticano, como demonstrei aí com o livro do Martin Gilbert. Papado de Pio XII, entre 6.000 judeus receberam abrigos da igreja. Né? Esse Papa é o Papa de Hitler. Esse é o Papa de Hitler. Né? E foi nesses documentos forjados aí que o Rochkut, né, se baseou ali para escrever a peça, né, peça do Vigário. Foi um sucesso, infelizmente foi um sucesso. E, inclusive, o diretor ali do espetáculo, né, que era o Erwin Piscator, que era um comunista, né, tinha relações com o Kremlin, tinha relações com a KGB. Então essa foi uma falsificação criada pela KGB. É criada pelo Serviço Secreto Soviético. E muito provavelmente o Erwin Piscator sabia aí dessa falsificação. Né? Enfim, então por esse vídeo é isso. Peço que compartilhe ele, dê like no vídeo, se inscreva no canal. Sim? E passe aí o que foi passado aqui para frente. Bom, um abraço a todos. Que Deus abençoe a todos. Amém?